E aí, meus queridos? Vocês por acaso sabem o que é carga nuclear efetiva? Vocês já ouviram falar de um tal de Slater e suas regras? Você consegue me explicar qual é o comportamento periódico da carga nuclear efetiva dentro da tabela periódica? Não? Pois não se desespere que eu vou lhe ajudar. Eu sou o professor Bruno de Castro Amoni e nessa aula nós vamos estudar as propriedades periódicas, especificamente a carga nuclear efetiva. E aqui, amigo, eu vou te explicar o seguinte: o que é carga nuclear efetiva, quais são as regras de Slater, certo? E qual o comportamento periódico da carga nuclear efetiva. Eu vou te mostrar como que ela muda dentro da tabela periódica. Show de bola? Então, professor, o que é carga nuclear efetiva? Galerinha, carga nuclear efetiva, para que você comece a entender o que é isso, eu preciso te explicar e que você entenda que os elétrons, eles estão presos, entre aspas, ao átomo devido à atração que esses elétrons têm pelo núcleo. Essa atração existe porque os elétrons têm carga negativa e os prótons que estão presentes no núcleo têm carga positiva. E positivo com negativo faz o quê, pai? Se atrai. Beleza? Então, por exemplo, você tem aqui um átomo que tem um próton, certo? Tem uma carguinha positiva aqui dentro, certo? Uma carga positiva. Esse átomo, ele tem que ter, para ser neutro, certo? Pelo menos quantos elétrons? Pense aí. Ok? Porque um elétron, carga negativa, para um próton, carga positiva. O que mantém esse elétron ligado a esse próton, esse núcleo, é a atração positivo e negativo. Professor, e se eu tivesse um átomo com 10 elétrons? Com 10 prótons, desculpa. Ah, meu querido, aí adivinha, conte aí, pense com sua cabecinha, quantos elétrons você tem que ter? Diga aí, diga aí. Isso, 10 elétrons. Eles vão estar organizados em camadas diferentes. Se você ainda não está sabendo bem como é que se organiza, tem a minha aula de partícula subatômica que eu falo muito bem sobre isso, o que é próton, o que é elétron, o que é nêutron e como é que ele se organiza ao redor do núcleo. Show? Bom, mas ainda não responde o que é carga nuclear efetiva, né? Bom, se você entendeu que o elétron está preso ao átomo pela sua atração com o núcleo, então eu posso te dizer o seguinte: a carga nuclear efetiva, certo? É a atração que o elétron, atração do elétron mais externo, galera, isso é importante. É o elétron mais externo. Carga nuclear efetiva, ela se dá sobre os elétrons mais externos, ok? Que o elétron mais externo sofre pelo núcleo, certo? Sendo que essa atração é reduzida pelos elétrons internos, que promovem uma blindagem, entre aspas. Complexo, né? Mas calma aí que eu vou te mostrar e você vai entender. Por exemplo, imagine aí um átomo que tem um próton com 12, um núcleo com 12, 18 prótons. Aí você já está sabendo, você está craque. Você sabe que se tem 18 prótons, tem que ter 18 elétrons ao seu redor. Não é isso? Isso, professor. A carga nuclear efetiva, pessoal, é o seguinte: se esse núcleo, se esse núcleo, ele tem 18 prótons, ele teria uma carga de 18 positivo, certo? Ou seja, se eu pensar em números, 18 é a sua carga de núcleo, sua carga nuclear, certo? Se eu desconsiderasse este fator de blindagem que eu falei aqui no texto, se eu desconsiderasse isso, esse elétron mais externo aqui, ó, esse cidadão aqui, era para sofrer uma atração de 18. Ou não? Pense comigo aí. Se eu desconsidero a blindagem e eu tenho 18 cargas positivas, esse elétron aqui sentiria também 18 cargas positivas. Seria a força que o atrairia ao núcleo, certo?
Só que isso não acontece, porque todos esses elétrons aqui internos, toda essa parte aqui, ela blinda esta carga nuclear, ou seja, e só uma parte dela afeta esse elétron mais externo. Por isso que eu chamo de carga nuclear efetiva, porque é a que realmente chega lá, tá bom? E olha que não é só essas camadas aqui que blindam não, tá bom? Os próprios elétrons da mesma camada também provocam uma certa blindagem nesse elétron aqui que eu estou falando. Eu vou calcular a carga nuclear efetiva especificamente para um dos elétrons. Beleza? Então, ou seja, o que eu consigo visualizar? Um aumento constante da blindagem, onde nesses elétrons aqui ela é mais intensa, aqui ela é mais diluída e lá nas extremidades ela vem com menor intensidade. Essa mesma carga que saiu passando de elétron para elétron. Ficou claro? Se não, cara, deixa aqui no comentário a dúvida, tá bom? Que eu vou lá e explico no comentário. Show? Bom, a carga nuclear efetiva, galera, ela pode ser calculada, certo? Eu consigo calcular a carga nuclear efetiva. Ela pode ser calculada. E tem uma fórmula para isso, tá bom? Então, anotem essa fórmula. ZF igual Z menos sigma. Ximaria, professor. Um monte de letra. É, mas cada letra tem um significado, tá certo? Presta atenção. ZF é a carga nuclear efetiva. Carga do núcleo, Z número de prótons, é F de efetivo. Certo? É igual a Z. Z é quem? É um número atômico menos o sigma, que é o coeficiente de blindagem. Tá bom? Basicamente, está dizendo o seguinte: a carga efetiva é essa carga aqui menos o que todos esses elétrons realizam de blindagem em cima de um elétron específico. Tá bom? É toda a carga do núcleo menos o que ele blinda. Bem simples de raciocinar, né? Pois bem, de forma geral, certo? Isso aqui de forma geral, se você não for um aluno aí específico de química que está estudando uma química um pouco mais avançada, você vai considerar que cada elétron interno possui um valor de blindagem igual a 1. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: se aqui eu tenho 18, isso quer dizer então que a carga nuclear efetiva, ZEF, vai ser igual a 18, certo? Que é a carga do núcleo, o número de prótons, menos 10, que são todos os elétrons internos, certo? Internos, ou seja, que estão em camadas inferiores. Que elétrons são esses? Deixa eu marcar aqui para vocês. É esse elétron, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 elétrons que estão internos a esses elétrons de fora. Ou seja, esses elétrons de fora sofrem uma carga nuclear efetiva de 18 menos 10, certo? Que vai dar uma carga nuclear efetiva de 8. Ou seja, cada elétron desse aqui sofre uma carga nuclear efetiva equivalente a 8. Ok? Simples, né? Se você está no ensino médio, está vendo isso aqui só para saber o que é carga nuclear efetiva, isso aqui vai resolver muito sua vida. Considera que tudo que está para dentro é 1, soma isso e subtrai do número atômico. Aí tu vai ter a carga nuclear efetiva. Beleza? Só que isso é de forma geral. Se você já é um aluno de química, está estudando para concurso, na área de química, vamos para o próximo slide. Eu tenho que explicar o seguinte. Contudo, esse cálculo ele não é preciso, porque cada átomo interno possui valores diferentes de blindagem. Cada elétronzinho desse, eu escrevi átomo aqui, né? Cada elétron
cada elétron interno possui valor de blindagem diferente. Eles blindam em intensidades diferentes. E essa blindagem vai depender de quê? Do orbital que esse elétron está, se é orbital S, P, D ou F, e também da camada em que ele está, em que nível ele está em relação ao elétron mais externo. Certo? É daí que vem as regras do tal de Slater. Tá bom? As regras de Slater atribuem valores para cada elétron interno. Beleza? Que regras são essas? Vamos lá. O que é que elas fazem primeiro? As regras de Slater vão atribuir, as regras de Slater atribuem valores específicos dependendo da posição do elétron no átomo. Beleza? Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar esses elétrons e vou separá-los em níveis e orbitais. E colocar em ordem crescente. É como se eu fizesse uma distribuição eletrônica, mas só assim. Eu vou pegar o orbital 1s, o orbital 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, eu separo, tá bom? sp e d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, ou seja, eu vou botando em ordem crescente, mas repara, eu separo os orbitais sp dos orbitais d e dos orbitais f. Eles vão ter pesos diferentes. Belezinha? Então, os elétrons presentes nos grupos NS, ou seja, qualquer valor quântico, número quântico principal, 1s, 2s, 3s, ou 2p, 3p, 4p, eles vão, quando eles estiverem no mesmo nível N, blindagem de 0,35. O que é no mesmo nível? Eu tenho aqui um núcleo, tá bom? Tenho aqui meu núcleo. E ao redor desse núcleo, eu tenho uma camada, duas camadas. E aqui eu tenho um elétron, dois elétrons. Se eu tiver querendo medir a carga nuclear efetiva em cima desse elétron aqui, que eu coloquei a seta, a blindagem desse cara que está do lado vai ser de 0,35. Por quê? Porque ele está no mesmo nível. Se eu pensar em orbital, isso aqui seria o elétron 2s, 2p, eu teria aqui dois elétrons nesses orbitais aqui. Certo? Deu para entender, galera? Eu tenho dois elétrons nesses orbitais, eles estão no mesmo nível, ó, 2. Ou seja, a blindagem é 0,35. Certo? Quando no nível N-1, a blindagem é 0,85. Certo? Assim, galera, anota, tá bom? Anota as regras. Então, presta atenção no que eu estou falando. De novo, está aqui meu núcleo atômico. Está aqui meu núcleo. Está aqui as duas camadas. Certo? Vou desenhar até três aqui, que eu já dou o exemplo para o próximo. Aqui as três camadas. Eu tenho um elétron aqui mais externo. E eu quero botar só um aqui. Tem mais, tá bom? Mas vou colocar só esse aqui para servir de exemplo. O que eu estou falando é o seguinte. Ó. Quando o nível é N-1, a blindagem é 0,85. Ou seja, esse elétron aqui, ó, ele blinda 0,85. Qual? Esse elétron. Esse elétron na setinha laranja, ele é blindado em 0,85 por esse elétron que está um nível abaixo. Só um nível abaixo. No mesmo nível, que eu vou botar em roxo, ele vai blindar 0,35. Certo? E quando eu estiver em um nível menor que N-1, ou seja, N-2, N-3, aí a blindagem é 1. Ou seja, se eu botar esse elétron aqui, ó, vou pegar um elétron no nível mais interno ainda, certo? Em relação ao laranja, esse elétron aqui está no nível N-2. Esse cara vai executar uma blindagem de 1.
Tranquilo? Depende da posição do elétron e do orbital que ele está. Para os orbitais S e P, as regras são essas. Mesmo nível, 0,35. Um nível abaixo, 0,85. Dois ou mais níveis abaixo, a blindagem é 1. Beleza? Bom, e se o elétron estiver no orbital ND ou NF? Aí muda um pouquinho, mas não é muito não. Vamos fazer aqui outro átomo. Núcleo, camadas, 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 camadas. Certo? Aqui é o seguinte. De novo, se no mesmo nível, 0,35. Ou seja, vamos lá. Eu quero falar desse bendito elétron aqui. E eu tenho outro elétron no mesmo nível. Falando aqui do elétron com a seta laranja. Esse elétron que está no mesmo nível, como está no mesmo nível, é 0,35. Ou seja, tanto para os orbitais S, P, D ou F, qualquer orbital, se estiver no mesmo nível quântico, no mesmo N, a blindagem é 0,35. Agora, quando o nível for menos 1, menos 2 ou N menos 3, qualquer orbital mais interno, qualquer nível mais interno para os orbitais D e F, ou seja, o elétron está aqui ou aqui, tanto faz. Nesse primeiro caso, é 1 a blindagem. Nesse segundo caso, a blindagem também é 1. A diferença é que, para os orbitais S e P, o primeiro nível abaixo é 0,85. Para os orbitais D e F, é 1. Tá bom? Essas são as regras de Slater. É assim que você vai usá-las. Porque aqui sim eu consigo calcular de forma mais precisa a coeficiente de blindagem e, por consequência, a carga nuclear efetiva. Mas, de novo, se você é aluno do ensino médio, isso aqui não é para você. Não sei que seja de turma olímpica e da FB. Se for, compartilhe para a galera lá que eles vão precisar. Certo? Turma olímpica, medicina, cai. Mas se não, você precisa entender o básico, que é para baixo coloca 1. Para você aluno de química, meu amigo, entenda isso aqui, por favor. Beleza? Professor, não entendi nada. Depois a gente vai aplicar, porque aplicando a gente entende. Para entender melhor, vamos calcular as EF de alguns elementos, seguindo quem? As regras de Slater. Então, eu coloquei aqui os orbitais na sequência, e tá aqui as regrinhas. Pode fazer um quadradinho desse aí e colocar no seu caderno, tá bom? Para você não esquecer, em S e em P, as regras, em D e em F, as regras. Beleza? Então, eu vou aqui para o lítio. Presta atenção, pessoal, como isso aqui é simples. Olha, eu tenho que olhar o elétron mais externo. O elétron mais externo é esse cara aqui, ó. Ele está no orbital 2s. Existe outro elétron no mesmo nível? Não. Certo? Então, esse 0,35 aqui, eu já não vou usar. Não tem outro elétron no mesmo nível? Não tem. Mas, como ele está no orbital S, eu tenho que considerar o quê? Essa coluna aqui. Está no orbital S, eu tenho que considerar essa coluna. Não tem elétron no mesmo nível. Esquece 0,35. Tem quantos elétrons mais internos? No nível, um nível mais interno, certo? O mais externo está no 2, primeiro nível abaixo é 1. Tem 2 elétrons, ou seja, eu tenho 2 elétrons aqui. Então, a carga nuclear efetiva vai ser igual a 3, que é o número atômico aqui, ó, menos a blindagem. Quanto é a blindagem? 0,85 vezes 2, certo? Porque eu tenho 2 elétrons aqui de valor 0,85. Ou seja, a minha ZEF vai ser igual a 3 menos 1,7. Ou seja, a minha ZEF vai ser igual a 1,3. A carga nuclear efetiva que vai chegar lá é igual a 1,3. Difícil isso?
Eu só preciso seguir quem? As regrinhas de Slater. Vamos fazer mais um. Olha para o cloro. Agora aqui no cloro, eu estou de novo vendo a carga nuclear efetiva em orbital P. Então, mais uma vez, eu vou estar usando essa coluna aqui, que eu marquei em amarelo. Beleza? Só que aqui, ó, vamos colocar aqui os valores de cada um deles. Aqui, eu estou vendo um elétron. Então, se eu tenho 5 elétrons no orbital P, eu tenho 4 fazendo blindagem. As blindagens, no mesmo nível, são de 0,35. Então, eu tenho 4 vezes 0,35. Aqui para o orbital P. E eu ainda tenho 2 no orbital S, que está também no mesmo nível. É 2 vezes... Vamos colocar o total logo. Eu tenho 4 no P, 2 no S. Eu tenho 6 vezes 0,35. Por quê? De novo, porque está no mesmo nível e cada elétron no mesmo nível blinda 0,35. O nível abaixo é o 2 e eu tenho 8 elétrons nele. Eu tenho 2 mais 6, 8. Ou seja, eu tenho 8 vezes 0,85. E aqui eu tenho 2 em um nível N-2, mais interno ainda. Aqui, ó, N-2. Ou seja, eu tenho 2 vezes 1. Coloquei as regras de Slater. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente calcular. Calculando, eu vou ter o quê? Vamos organizar a fórmula, certo? ZF vai ser igual a 17, que é o número de prótons, menos 6 vezes 0,35, galera, é 2,1, certo? 2,1 mais 8 vezes 0,85 é 6,8. Mais, aqui é 2 vezes 1, que vai dar 2. Beleza? Galera, isso veio de onde? Daqui, ó. 2,1 é 6 vezes 0,35. 6,8 é 8 vezes 0,85. 2 é 2 vezes 1. Veio da aplicação das regras. Ou seja, isso aqui, quando eu somar, vai dar ZF igual 17 menos 10,9. Ou seja, o ZF vai ser igual a 6,1. Essa é a carga nuclear efetiva para o cloro do elétron mais externo, lá no orbital P. Beleza? Bom, galera, vamos fazer agora para o níquel 2+. Presta atenção que é níquel 2+, por quê? Esse 2+ aqui é porque esse cara perdeu 2 elétrons. Então ele ficou com carga positiva e vai ter menos elétrons aqui na sua distribuição eletrônica. Show? E outra coisa para você reparar, muito importante. A gente está vendo agora o orbital mais energético é o D, ok? Então a gente vai seguir essa outra coluninha aqui, ó, orbitais MD e F, ok? Presta atenção, eu tenho no orbital 3, que é onde está o elétron, no N3, no nível 3, onde está o elétron mais externo, eu tenho quantos elétrons no total? Eu tenho 2 mais 6, 2 mais 6, 8 mais 8, 16 elétrons, certo? Na camada mais externa, mais energética, eu tenho 16 elétrons. Não estou olhando só para um deles, a carga nuclear efetiva sobre um deles. Então eu tenho outros 15 blindando esse elétron. Esses outros 15 eu tenho que considerar no cálculo, seguindo quem? As regras de Slater. Então eu vou botar aqui, ó, 15 vezes 0,35. Então, você tem que prestar atenção agora é o seguinte, eu tenho elétrons nos níveis 2 e 1, que são níveis inferiores ao 3. Só que para o ND e NF, de N-1 para baixo, já é 1 que você considera, ok? Ou seja, aqui eu tenho 2 com 6, 8 vezes 1 para o nível 2,
E para o nível 1 eu tenho 2 vezes 1. E o que é que eu faço agora, professor? Eu vou calcular. Então, você vai colocar aqui a formulinha ZEF igual quanto? Igual 28, número de prótons, menos 15 vezes 0,35 dá 5,25, certo? Menos 8 vezes 1 é 8, 2 vezes 1 é 2. Então, eu tenho ZF igual 28 menos, se eu somar tudo aqui, ó, se eu somar 5,25 mais 8 mais 2, eu vou ter 15,25. Quando eu fizer a subtração, eu vou encontrar um ZF igual a 12,75. Viu aí, galera? Olha, regra de Slater é decorar a tabela do NSNP, ND e NF e aplicar as regras. O resto é relativamente simples para quem está cursando aí uma graduação em Química, uma pós-graduação, ou está nesses cursinhos aí de medicina, beleza? Show! Agora eu te pergunto, a carga nuclear efetiva é periódica? Ela é uma propriedade que se repete em períodos na tabela periódica? Sim, meu povo. Carga nuclear efetiva é uma propriedade periódica, certo? E seus valores seguem o seguinte padrão. Isso aqui é o mais interessante de você estudar a tabela propriedade periódica. Se você entender o padrão que ela segue na tabela, você consegue, na maioria das questões de concurso, de prova, saber sem calcular nada. Porque normalmente essas questões eles te dão os elementos e perguntam: o elemento tal tem carga nuclear efetiva maior que o elemento tal? Se você souber como ela progride na tabela, você consegue acertar, certo? Então, ó, carga nuclear efetiva, na tabela periódica, aqui nesse desenhozinho que eu fiz, ela tem os seguintes padrões. No grupo, certo? Aqui no grupo, ela é praticamente constante. Ela aumenta um pouco de cima para baixo aqui nos primeiros, né? Mas depois que ela começa a ter os orbitais D presentes, ela é praticamente constante. Por quê? Porque à medida que eu aumento que eu vou passando aqui no grupo, descendo no grupo, eu vou aumentando um nível, né? N1, N2, N3, N4. E isso são níveis internos completamente preenchidos, já cheios de elétrons. E então, o que acontece? A partir de um ponto, o número de prótons que cresce também é o número de elétrons internos que cresce. Ou seja, a carga nuclear efetiva praticamente não muda. Então, ela é praticamente constante ao longo do grupo. Só que no período, amigo, aqui ó, na horizontal, a coisa muda de figura. Porque para cada casinha dessa, aqui eu estou falando de um S, aqui eu estou falando de S1, aqui eu estou falando de S2, aqui eu estou falando de P1, P2, S1, P1, S2, S2, P1, S2, P2, S2, P3, ou seja, o número de elétrons vai aumentando. Aonde? Lá na camada mais externa. E eles, pelas regras de Slater, blindam 0,35. Ou seja, a carga nuclear efetiva ela vai aumentando à medida que eu vou aqui andando nos grupos, certo? À medida que eu for aumentando aqui nos grupos, passando nos grupos, a carga nuclear efetiva vai aumentando, enquanto que ela é constante aqui para a mudança de períodos. Ou seja, se alguém te pergunta, quem é que tem a maior carga nuclear efetiva? O sódio ou o magnésio? Sem ver o número, você sabendo que o sódio é vizinho do magnésio e que ele está depois do magnésio, o magnésio vai ser maior. Da mesma forma que se eu perguntar, entre o carbono e o boro, o carbono tem ela maior. Entre o flúor e o carbono, o flúor tem a carga nuclear efetiva maior. Por quê? Porque ele está mais à direita da tabela periódica. A carga nuclear efetiva aumenta da direita para a esquerda. E ela é constante, de cima para baixo ou de baixo para cima.
certo? Desculpa, ela aumenta da esquerda para a direita, isso mesmo. Tranquilo, pessoal? E agora? Agora, meu amigo, depois dessa aula aqui de quase meia hora, você vai se inscrever no meu canal, deixar um like aqui neste vídeo e comentar suas opiniões e dúvidas aqui nos comentários. Comentar o quê? Tá com dúvida? Pergunta. Gostou da aula? Diz que gostou. Não gostou da aula? Diz que não gostou. Mas se você não tiver gostado, você vai me explicar por quê. Beleza? Um abraço e até a próxima.